Olá, meus queridos alunos, seja bem-vindo ao nosso curso Ouro das Organizações, onde hoje nós vamos tratar sobre a nossa nona lição que irá agregar valor à sua liderança. Para avaliar o desempenho de um líder, observe os seus liderados. Tudo começa na liderança. Isso significa dizer que os líderes podem complicar ou melhorar a vida das pessoas, dos seus subordinados. Somente olhando para os liderados é que a gente vai conseguir identificar que tipo de líder aquela equipe possui. Onde quer que exista um bom líder, a equipe melhora, a organização melhora, o departamento, a divisão, o setor, todos eles vão melhorar. A influência que esse líder tem em relação a essas divisões, a esses departamentos, aos seus subordinados, ela é muito importante, porque quando eu tenho um bom líder que ele trabalha a empatia das pessoas, que ele trabalha em ouvir, em querer saber como é que está a sua equipe, então isso vai influenciar as demais equipes dos outros departamentos, independentemente se essas equipes pertencem ou não ao departamento principal que esse líder lidera. Mas o importante aqui é que essa influência dele vai cair sobre toda a organização. Então, os seus líderes superiores vão começar a observar as atitudes que aquele líder faz dentro daquele departamento. Tanto as atitudes boas, como também as atitudes ruins. Então, devemos ter muito cuidado quando a gente se torna um líder, porque nós influenciamos as pessoas. Quando dentro de um departamento, dentro de uma divisão, dentro de um setor, se existe um mau líder, com certeza as pessoas também vão ser influenciadas de maneira ruim. E isso vai prejudicar a equipe. E essa influência ruim, ela prejudica também toda a organização. A liderança, vale salientar aqui, que é algo importante dentro da organização. Então ela pode melhorar a organização, como também pode piorar a organização. Se o líder não for capaz de entender como é que está o seu processo de liderança dentro da organização, com certeza ele está sendo um líder ruim. O líder é o responsável. Quanto mais entendemos a respeito da liderança, a gente consegue entender o quanto é a responsabilidade do líder. O líder é um ponto principal dentro da organização. Ou seja, a sua influência ela é determinante na organização. Então, quando você encontra líderes ruins dentro da organização, a gente de cara já percebe a má influência que ele tem em cima dos seus liderados. Max de Pree relata para nós o seguinte, que os sinais da liderança extraordinária, ela se verifica primordialmente entre os seus liderados. Então, se eu quero entender bem como é que é esse líder, o que ele faz, como é que é o trabalho que ele faz na sua equipe, basta eu olhar para a equipe do qual ele é líder. Se é uma equipe desorganizada, se é uma equipe que simplesmente deixa as coisas para depois, então isso é um reflexo que o líder está fazendo, do que o líder está trabalhando nas pessoas. É importante que a gente observe as equipes, os seus liderados, porque a partir do momento que eu consigo observar isso aí, eu sei que isso é uma razão, ou seja, é uma influência do que o líder está trabalhando dentro da sua equipe. As pessoas costumam atribuir o sucesso da organização, o sucesso da equipe, a vários fatores: de oportunidade, de economia, do pessoal envolvido, dos trabalhos em equipe, do time existente entre cada equipe, entre o líder e entre a sua equipe, dos recursos que são trabalhados dentro da organização, dentro da equipe, juntamente com o líder, e também até mesmo da sorte que a equipe consegue quando você tem um bom líder. Então podemos dizer assim que muitas vezes pode ser sorte de uma equipe encontrar um líder, ou de um próprio líder encontrar uma excelente equipe, pode ser sorte também. Tá? O importante é que a gente visualize como está sendo essas atribuições que o líder está passando para a sua equipe. Quando um líder
não consegue gerenciar essa equipe, ele fica meio perdido, ele não sabe o que lidar, quais são as tarefas que a sua equipe tem executado, quais são as responsabilidades que ele vai repassar para a sua equipe, e dentro dessa equipe ele tem que individualizar o que cada membro da equipe vai fazer. Então é importante que esse líder reconheça os indivíduos que estão dentro da equipe. E mesmo se eu considerar todos esses pontos que a gente conseguiu ver a respeito dessa oportunidade, dessa sorte, desse timing, tá, desses recursos, ainda assim vale lembrar que um dos melhores recursos mais eficientes é justamente a liderança, tá? Ou seja, se essa equipe não tiver um bom líder trabalhando com ele, dificilmente ela vai conseguir atingir esses fatores. Você já observou que toda vez que você vai ao médico, você tem que preencher um formulário, responder várias perguntas? Você já se perguntou por que dessa quantidade de perguntas que você responde ao médico? Embora você possa achar que essas perguntas sejam banais ou irrelevantes, mas praticamente todas elas estão ligadas ao seu histórico familiar. Você sabe qual é o motivo disso, ou seja, dessas perguntas? Justamente porque as doenças elas podem estar ligadas aos seus familiares, aos seus pais, tá? Aos seus parentes, ou seja, ela pode ser uma herança, tá? De algum familiar que você tem. Da mesma forma, a liderança funciona como se fosse esse questionário de perguntas e que você tem que responder. Se o líder não é saudável, com certeza os seus liderados não vão ser saudáveis. Então é importante que a gente verifique justamente isso aí. Quando eu começo a fazer essas perguntas, procurando identificar como é que é a ação do meu líder, quando eu começo a observar os meus subordinados, ou seja, a equipe, né, do qual eu quero analisar, eu começo a identificar os pontos fortes e os pontos fracos, né? Ou seja, os pontos positivos e os pontos negativos. E aí eu começo a identificar justamente que se isso está acontecendo com essa equipe, é porque o líder dela, o líder dessa equipe, ele não está conseguindo administrar, liderar essa equipe dentro de uma conformidade ética, tá? Para que essa equipe consiga realmente expandir todos os recursos necessários que possam ser utilizados dentro dessa liderança. As pessoas podem até ensinar aquilo que sabem, mas termina refletindo aquilo que realmente elas são. Então o líder pode até mostrar, explicar, mas se suas ações são ações de um líder ruim, essas ações elas vão influenciar diretamente a sua equipe. Se ele diz que faça isso, mas na verdade lá ele não pratica isso, tá? Ou seja, ele não faz aquilo que realmente ele diz. Se acontece isso, a equipe está observando, a equipe visualiza justamente o que ele faz e repete também em suas atividades, repete nas suas ações. O papel importante que os líderes exercem sobre quem o segue. O desenvolvimento de novas lideranças não está ligado apenas à questão da lucratividade ou à questão do financeiro. Novos líderes são desenvolvidos justamente para poder administrar pessoas, administrar equipes e, no fim de tudo isso, está administrando a organização em si. Com isso, ou seja, você não se volta apenas pela questão do lucro dentro da organização, mas sim em trabalhar nas pessoas a empatia, a emoção, o bem-estar dessas pessoas, a proatividade que essas pessoas têm dentro da organização. E isso tudo vai trazer um legado importante para o líder, tá? E também para a equipe, porque aí a equipe começa a reconhecer a postura que esse líder tem dentro da organização e principalmente com eles, ou seja, os seus subordinados. Uma das coisas que a gente mais pode verificar dentro da organização, ou seja, quando você se torna um líder, é justamente você se perguntar: como é que eu estou me saindo como líder? Para responder tudo isso, basta que eu possa visualizar a equipe, ou seja, os subordinados. Como é que os meus subordinados estão se saindo? O que eles estão fazendo de fato? Quais são as práticas?
quais são os resultados que a minha equipe está obtendo no momento que eu passo as tarefas para eles realizarem. Como é que eles estão se saindo de fato? Será que realmente eles estão aprendendo? Eles aprendem de fato aquilo que eu repassei para eles? No momento de alguma indecisão, no momento de conflitos, eles conseguem resolver esses conflitos sem a minha ajuda? Será que a equipe realmente está preparada para resolver os conflitos? E nesses conflitos existentes, eles conseguem desencadear essas mudanças? Eles conseguem trabalhar as mudanças necessárias para resolver aquele problema? Os melhores líderes são aqueles que inconscientemente conseguem trabalhar as soluções de problemas, as soluções de conflitos para os seus liderados. Intuitivamente, a equipe já está preparada para resolver esses problemas. Ou seja, por quê? Porque o líder ele deu liberdade suficiente para que as equipes possam tomar decisões. Tanto que essas decisões, elas visualizam dentro da organização algo importante, que é a questão da liberdade que a equipe tem diante do líder. A equipe tem a liberdade de chegar para o líder e mostrar quais são as suas atitudes, ou seja, quais são os pontos que a gente deve seguir nessa tomada de decisões. Qual é a direção de fato que a gente vai seguir. Então a gente observa também que não só os bons líderes, como os maus líderes, eles têm grande influência sobre a sua equipe. Tanto pelo lado bom como pelo lado ruim. Se um líder é ruim, a equipe é influenciada de maneira errada. Ela vai praticar os erros lá na frente. E isso vai mostrar o quanto esse líder faz as suas ações erradas dentro da sua liderança. Agora, se você quer saber se um líder é bem sucedido em sua liderança, não olhe para ele, não observe ele, não ouça o que ele diz. Olhe para a equipe dele, olhe para os seus subordinados. Procure apenas olhar para aqueles do quais que o líder lidera. Se você consegue visualizar a sua equipe, pare, observe quais são as atitudes que a sua equipe está fazendo. E aí você vai conseguir ouvir a equipe, visualizar a equipe, você vai conseguir entender como é a característica desse líder. Perguntas reveladoras a respeito dos liderados. Uma das perguntas que a gente pode fazer é justamente se isso aqui vai melhorar ou vai passar disso. Quando você consegue identificar a situação que os liderados estão sofrendo, estão vivendo de fato, sofrendo no sentido que você tem um mau líder, tá? Ou vivendo no sentido que você tem um bom líder, aí você consegue identificar justamente o que está melhorando com essa liderança ou o que realmente de fato está piorando com essa liderança. E essa é uma pergunta que todo líder também poderá fazer a si mesmo. O que isso vai melhorar? Por que o líder, ou seja, por que eu tenho que fazer essa pergunta ao líder e também à equipe? Justamente para que eu possa identificar aí o desempenho de como que está essa equipe dentro da organização. Quando eu consigo identificar esse desempenho, eu consigo também identificar o desempenho do líder. Ou seja, se a equipe está boa, significa dizer que eu tenho um líder bom. Se a equipe está ruim, significa dizer que esse líder também é péssimo, ou seja, ruim para a organização. Agora, se você deseja saber como é que você, como líder, está se saindo dentro da organização, nós temos aí 4 perguntas que serão eficientes para que você consiga obter essa resposta a respeito da sua liderança. A primeira delas é se as pessoas seguem a sua liderança. A segunda, os liderados estão mudando de líder ou estão permanecendo com você? A terceira, as pessoas estão se desenvolvendo dentro da sua liderança? A quarta, as pessoas estão seguindo no caminho correto do sucesso com a sua liderança? A aplicação prática. Sua equipe segue você? Se você respondeu não, é bom que você reveja os princípios anteriores, dos recursos, da sorte, ou seja, os aspectos necessários que você tem que mudar como líder, o seu perfil, a sua personalidade. Se você respondeu não para essa pergunta, então você volte um pouquinho atrás, trace o seu plano de ação justamente para que você possa melhorar as suas atitudes dentro dessa equipe, dentro dessa
organização. A segunda é como você se avalia. Você consegue medir o sucesso, tá, em termos de eficácia pessoal ou simplesmente em relação à sua equipe? Você consegue visualizar isso? Se você não consegue medir essa eficácia dessas pessoas, da sua equipe, procure voltar lá nos objetivos, tá? Nas metas que vocês têm que bater anualmente. Quais são os objetivos que vocês têm que atingir? Porque de repente pode estar, a solução do problema pode estar lá. Vocês não estão seguindo o plano de ação que vocês trabalharam, ou seja, que você como líder trabalhou com a sua equipe. Então é preciso que você reveja esse plano de ação. Qual é a percentagem de realizações individuais que cada indivíduo está trabalhando dentro da organização? Quais são os resultados obtidos que essa equipe está conseguindo obter nas atividades que são repassadas para elas? Você leva fé na sua equipe? Ou seja, você acredita na sua equipe? Se você não consegue acreditar na equipe, então dificilmente você vai conseguir manter essa equipe equilibrada. Você vai conseguir levar essa equipe ao sucesso. Se existe algum membro dentro da equipe que esteja atrapalhando, então chame ele para conversar. Mostre quais são as possibilidades que ele tem como pessoa mudar para que a equipe siga, ou seja, para que ele dentro da equipe siga o mesmo ritmo dos seus companheiros, né, dos seus subordinados. Então é importante que você converse com essa pessoa para que ela não possa destruir todo o trabalho que você fez com os membros da equipe. Dê uma olhada nos princípios que você vai trabalhar com a sua equipe e estabeleça uma nota, 1 para baixo e 10 para alto. Então procure dar uma nota para o que a equipe realmente está desenvolvendo. A autoavaliação das pessoas é uma questão de atitude. Quando você consegue avaliar as pessoas, qual a nota que você dá para elas? O comprometimento que você tem com essas pessoas é uma questão de tempo? Qual a nota que você dá para esse comprometimento? A integridade nos relacionamentos. Você consegue ter uma boa integridade? Então, qual é uma questão de caráter? Então, identifique qual é a pontuação que você vai trabalhar. Qual o melhor padrão de relação entre essas pessoas? Você consegue estabelecer uma meta que essa pessoa possa realmente seguir individualmente e dentro da equipe? Que tipo de estabelecimento você consegue relatar com essa pessoa? Você consegue identificar que você mantém uma influência positiva com a equipe ou individualmente com cada membro dessa equipe? Tá? Ou seja, isso é uma questão de liderança. Qual é a nota que você dá para essa atitude que você tem como influência positiva? Se você conseguiu marcar, pontuar essas questões e dentro delas, algumas delas você marcou menos de 8, então é bom que você trace o seu plano de ação com base nas atitudes, no tempo, no caráter, nas metas e principalmente na sua forma de liderar. Para avaliar o desempenho de um líder, olhe para os seus liderados. Em última análise, para saber como é que está a liderança de uma pessoa dentro da equipe, é a gente procurar sempre identificar um olhar crítico em relação à equipe do qual ele está liderando. Ver se realmente essa equipe está sendo bem sucedida dentro das suas atividades do qual eles desempenham na organização. E você como líder deve conversar com a sua equipe para procurar entender o que realmente eles estão passando, qual é o desempenho que eles estão tendo dentro das suas atividades, no desenvolvimento dessas atividades. Procure comparar esse desempenho com outras situações ou com o desempenho de outras equipes. Veja quais são os resultados positivos e os negativos que a sua equipe está obtendo no momento que consegue desempenhar uma atividade na organização. Se a equipe não consegue ter um bom desempenho ou se está existindo algum impedimento dentro dessa equipe para poder ela desenvolver essa atividade, procure voltar aos princípios que a gente falou anteriormente para que essa equipe consiga se integrar dentro desses princípios e dentro de um plano de ação para que você possa desenvolver juntamente com a equipe e assim essa equipe conseguir contornar essa dificuldade que ela tem.
Com isso, você consegue manter sua equipe mais direcionada naquele objetivo e naquela meta que você traçou dentro do seu plano de ação. Com isso, nós encerramos a nossa 9ª lição que agrega valor à sua liderança. Até a próxima aula. Um forte abraço.